Bom, no terceiro módulo a gente falou sobre o fato de que uma transação, né, uma transação comercial é uma troca. Então, de um lado, a gente tem a empresa que oferece algum produto em troca de algo que a pessoa do outro lado tem. Mas, para que essa troca possa acontecer, as pessoas precisam saber que o seu produto existe. Então, a gente vai falar agora sobre como expor as suas ideias, tá? Vamos imaginar que é hora de colocar a tua ideia no mundo, né? E fazer com que as pessoas conheçam o que você tem para oferecer. E aí tem dois elementos principais para cumprir esse desafio de comunicação, tá? Esses elementos são a forma e o canal. A forma é o jeito que você vai comunicar isso. E aqui vem de novo à tona o fator de autenticidade, tá? A autenticidade, ela tem duas dimensões. A primeira dimensão é ser verdadeiro consigo mesmo, tá? E a segunda dimensão é ser o que você diz aos outros que você é, tá? Então, tem dois aspectos aqui. Então, um é mais direcionado para você, né? Então, se eu realmente sou verdadeiro com o que eu sou, ou o seu negócio, né? Se o seu negócio é realmente verdadeiro com quem ele é. E outro que é direcionado para as pessoas com quem você está falando, né? Então, eu sou o que eu diz para os outros que eu digo, né, para os outros que eu sou. Então esse é um ponto, são essas duas dimensões. E tem um TED desse cara, esse Joseph Pine, ele é antigo, ele é de 2009, então a gente precisa ter noção disso, né, a gente precisa ter em mente que é um material de 11 anos atrás, tá, então não é pra gente simplesmente usar tudo disso aqui, tá. Eu vou deixar esse link para vocês verem completo. Mas é um TED que eu gosto bastante, tá? E nesse TED, ele traz uma matriz, né? Ele chama de matriz de autenticidade, que exemplifica de uma forma bem legal e bem simples, que é um jeito que eu gosto, o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Antes, eu queria só passar aqui por um pedaço de cultura inútil, mas que é interessante, que eu inclusive aprendi nesse TED, né? Que é o conceito de autenticidade. Ele surgiu em uma peça de Shakespeare, que é uma peça que se chama Hamlet, que no meio de alguns, né, o que acontece é que no meio de alguns conselhos para o seu filho, né, Polônio, que é um personagem super conhecido, super característico, ele diz, mas sobretudo, sê a ti próprio fiel. E aí surge esse conceito de autenticidade, então eu acho muito legal que uma peça, né, de um cara como Shakespeare, que traz esse conceito à tona, tá bom? Voltando agora para a matriz, né, saindo desse pedaço de cultura, a matriz ela basicamente tem dois eixos. Um eixo ele é mais direcionado porque a gente é internamente, né, então é um lado mais individual, que aí a gente tem aqui o ser verdadeiro consigo mesmo e não ser verdadeiro consigo mesmo, que é esse eixo na horizontal. E no outro eixo, a gente tem a autenticidade expressada, né? Então, que a gente tem aqui o ser, o que você diz que é, e não ser o que você diz ser, tá? Então, a gente tem aqui um lado que é mais individual, que é a linha horizontal, e como você expressa isso nessa linha vertical, tá bom? E aí, você faz aqui essa matriz. Na ponta superior direita, a gente tem o que a gente chama de real, né? Então, você é verdadeiro consigo mesmo e você é o que você diz para os outros que você é, tá bom? E aí, obviamente, no caminho oposto, né, você tem a farsa, né? Então, que você não é nem verdadeiro consigo mesmo e você também não é o que você diz para os outros ser, tá? Então, a gente tem aqui dois opostos, né? De real e da farsa. E aí a gente tem outras duas coisas aqui, né? Completando essa matriz, que é quando você não é verdadeiro consigo mesmo, mas você é o que você diz ser, né? Então você é uma real farsa, e quando você está do outro lado, você é uma farsa real, tá? O que é legal ver aqui nessa matriz, né? Ele comenta, inclusive, isso no TED. As pessoas também querem a farsa, vamos dizer assim. As pessoas, elas aceitam a farsa até certo ponto, né?
mas o caminho ideal é que a gente trabalhe o máximo possível para estar ali naquele melhor quadrante, que é o superior direito, que é o real, tá? E basicamente eu faço um paralelo com o que a gente está vendo aqui, que é comunicar o nosso posicionamento, tá? Então, que é ser verdadeiro. Então no posicionamento a gente fala sobre a essência, né, de marca, de dentro para fora, e você comunicar esse posicionamento. Então você vai comunicar o que você realmente é, tá bom? Bom, mas como eu faço isso, né? Como eu comunico o que eu sou e chego ali naquele pedaço de real? Eu gosto muito de usar esse conceito, que eu nem sei se existe ou se foi um conceito que eu criei sem querer, que é o conceito de narrativa autêntica, ou narrativa verdadeira, tá? Eu chamo isso de narrativa autêntica, tá? Que é basicamente seguindo o seu posicionamento, que você já passou ali pelo crivo, né, da autenticidade, de se expressar com verdade, etc. E você coloca isso para fora, tá? Então, como você consegue, de fato, chegar aqui no real, tá bom? Eu gosto muito da palavra narrativa pelo que ela significa, tá? Então vamos lá, fazendo só um paralelo para vocês entenderem essas pequenas nuances que para mim sempre fazem diferença. A história é o que acontece, né? Então, se a gente vou pegar um filme que talvez todo mundo conheça, vai. O Sexto Sentido, ou eu tô muito velho e você não conhece, não sei. Bom, O Sexto Sentido. A história é basicamente sobre um menino que enxerga pessoas mortas. É isso, tá? Essa é a história. A narrativa, ela é a forma que essa história é contada. Tá? Então é como você conta essa história. Então não é sobre você definir a história, porque a história você já tem, a história é a sua, é a história da sua marca. Mas é como você conta essa história, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. Tá? Então aqui é uma proposta de mudança, de ao invés de tentar desenhar uma história, né? Ou então seguir uma estrutura formatada de storytelling, que não é que eu discordo, tá? Mas é que eu acho que talvez seja muito complicado no começo, ou quando você está sozinho num projeto, ou que o projeto é muito novo, né? Você realmente ter um processo de storytelling, mas você tem muita atenção na forma como você conta a história que acontece na sua vida real, tá? Então, para mim é uma mudança de, ao invés de desenhar essa história, é se preocupar como você conta uma história que já existe, né? Então, eu sou muito a favor de envolver as pessoas nessa narrativa da verdade, nessa narrativa autêntica. Eu acho que as pessoas se sentem mais próximas, elas participam, elas colaboram, e isso facilita demais a conexão, que é um ponto que a gente vai falar no próximo módulo com bastante foco, tá? O fato é que ninguém quer ter uma experiência que não seja autêntica. Ninguém quer se envolver com alguém que não seja autêntico, tá? Apesar de eu ter falado que a gente aceita a farsa, vamos dizer assim, tem um pequeno desejo pela farsa, né? A gente realmente quer, no final das contas, uma experiência autêntica. E aí eu quero fazer mais uma provocação, tá? Que é: será que a gente precisa esconder alguma informação, né? Quando eu anunciei o curso, quando eu anunciei aqui o Think, as pessoas ficaram bastante surpresas que eu passei todas as informações logo no começo. Tipo, eu passei todas as informações quando eu falei pela primeira vez, praticamente, desse curso. Isso vem de um ponto de vista meu um pouco diferente das coisas, né? Ao invés de eu construir uma narrativa propositalmente incompleta, fazendo com que as pessoas fiquem curiosas, atentas para um determinado momento, eu acho mais respeitoso você ir por um caminho de uma narrativa autêntica e completa, né? Então, para mim, essa simples ação de contar lá no começo como tudo ia acontecer, ela tinha vários pontos positivos, tá? Alguns deles, por exemplo, primeiro vocês já iam saber os valores. Então,
se você demonstrasse o interesse, ele provavelmente ia ser genuíno, ia ser muito concreto, ia ser muito mais concreto. Então, se você já sabe que determinada coisa ia custar X, você já faz automaticamente um pensamento. Você fala, pô, esse X faz sentido para mim, esse X cabe no meu orçamento, legal, estou interessado nisso, né? Então, o feedback que eu receberia daquilo provavelmente ia ser muito mais perto da realidade. Claro que tem, né, no meio do caminho muita coisa pode acontecer, mas ia ser muito mais perto da realidade do que se eu não fizesse isso, tá? E tem um outro lado, né, que eu também não ficaria tenso carregando uma expectativa, vamos dizer assim, de uma realidade, né? E isso eu acho que é melhor para mim, é melhor para minha saúde, é melhor para minha saúde mental, isso me ajuda a me destravar, né? Lembra quando a gente falou de destravar, da gente conhecer os nossos mecanismos? Eu conheço meus mecanismos, eu sou um cara ansioso, eu sou um cara que fico pensando muito nas coisas, então isso me ajuda a quebrar esse mecanismo meu e me liberar, vamos dizer assim, me destravar para fazer as coisas, tá? Um outro aspecto é que a gente se conecta muito mais, né? Então você enxerga, né, quando eu faço isso, quando eu fiz isso, você conecta tudo isso que eu já venho falando, né? Então ele é mais um ponto daquele posicionamento, daquela história de simplicidade, da história, né, de trazer a verdade, etc. Tá? Então, para mim, né, tem muito mais aspecto positivo numa construção de conexão do que o que pode trazer de, sei lá, posso vender mais, etc. Tá? Então é uma visão que eu tenho e que eu estou compartilhando com você. Se você gosta mais da outra visão, tá tudo bem, mas eu quero que você saiba que existe uma outra visão e que é possível fazer as coisas de outra forma, tá? Vale o adendo até, falando sobre isso, que não tem certo e errado aqui, tá? Tipo, não é que é errado fazer tal coisa, que é certo fazer tal coisa. Mas o fato de guardar informação não combina com a minha verdade, não combina com a minha essência, tá? Então eu preferi ser autêntico do que seguir uma possível fórmula de alguém que ia falar, não, guarde até o último minuto para que as pessoas fiquem loucas, tipo o meu cachorro quando eu tiro um biscoito do armário para ela comprar, tá? Então, esse é o meu ponto de vista sobre esse ponto, tá? E agora que a gente entendeu já sobre a forma, né, eu quero falar um pouco sobre os canais, tá? Imagina que o canal, ele é basicamente o meio que você vai transmitir a sua mensagem para chegar nas pessoas. Então, é a forma que você vai fazer, né, o caminho, o meio que você vai fazer com que a sua narrativa chegue nas outras pessoas, tá? Esses são os canais, tá bom? E quando a gente fala em canais, tem muito canal, gente. De verdade, tem uma infinidade de canais. Televisão é um canal, rádio é um canal, jornal é um canal, revista é um canal, folheto é um canal, mensagem no WhatsApp é um canal, Instagram é um canal e etc, tá? Tem muito canal, mas como a gente está no ambiente digital, eu decidi trazer para cá algumas características de como eu enxergo as principais redes, vamos dizer assim, né? Que hoje é onde praticamente todas as marcas estão, né? E tem a possibilidade de conexão mais direta com os públicos, tá? Então a gente vai focar um pouquinho mais no ambiente digital agora, nesse momento de expressar, né? De expressar a sua narrativa. Eu gosto de dividir esse ambiente, né, esses canais, em duas frentes, tá? Os canais de descoberta e as redes de consumo, os canais de consumo, tá? Qual é a diferença disso, tá? As redes de descoberta, elas são aquelas que privilegiam, adivinha? A descoberta. Isso mesmo. Isso foi fácil, né? Mas como elas fazem, tá? Para isso? Ela faz isso através de mecanismos muito fáceis de compartilhamento, de sugestão para os usuários, vitrines de descoberta e tudo mais. Então o fato aqui é que, sim, é possível consumir nesses canais, né? Mas esse não é o foco principal da rede. A rede ela não é desenhada para isso, apesar de ser possível, tá? Então o foco da rede, nesse caso aqui, né, dos canais de descoberta, é que você consuma
cada vez mais, mas coisas diferentes, assim. Ela quer que você esteja lá, ponto. Então ela vai te fazendo descobrir coisa nova para você ir entrando, né, nesse universo de coisas novas e ficar lá por mais tempo. Então aqui a gente encaixa basicamente as principais redes sociais, né? O Instagram tá aqui, o Facebook tá aqui, o Twitter tá aqui, o TikTok tá aqui, né? Então, que são os canais que é só você pensar, né? Se é fácil você descobrir novos perfis e se é fácil você compartilhar novas coisas, provavelmente ela é uma rede focada em descoberta, tá? Já as redes de consumo, elas privilegiam um mergulho um pouco mais fundo nas informações e nos conteúdos de uma marca ou de um criador. Então, normalmente a rede de consumo, né, o canal de consumo, ele é o segundo passo de quem já descobriu um perfil e quer saber mais sobre aquilo, tá? Então, imagina que você está numa rede de descoberta, vou pegar o exemplo do Instagram, você entra no Instagram, você descobre um novo perfil, você descobre uma nova marca e aí você quer mergulhar mais fundo nessa marca e aí você vai procurar esses outros passos, tá? Aqui quando a gente olha para redes, vamos dizer assim, né, ou o lado de comunicação, a gente tem o YouTube, né, o YouTube ele privilegia o consumo, óbvio que ele tem ali, de novo, canais de descoberta, ele funciona dos dois lados, mas ele está muito mais privilegiando o consumo, então ele quer que você fique vendo anúncio, porque o contrário, né, dos outros, que tenta achar uma forma de você ficar lá, o YouTube ele privilegia o conteúdo, então quanto melhor o conteúdo, mais tempo você vai ficar vendo o conteúdo, né? Então ele vai num caminho contrário. Tem também as comunidades de mensageiros, né? Então, sei lá, Telegram, WhatsApp, ele é uma forma de canais de consumo, porque ali você não descobre coisas novas, ali você está só em uma coisa. Assim como blogs e até mesmo podcasts, né? Um podcast não te leva a procurar outro, quer dizer, a ferramenta em si, ela não necessariamente te leva a procurar outro, né? Ela tem algumas recomendações, mas o que ela quer é que você entre nos podcasts que você já assiste, já escuta nesse caso, e fique por lá, tá? E aqui obviamente também tem as redes proprietárias, né? Então, sei lá, você quer consumir mais de uma marca que você descobriu, você provavelmente vai entrar ali no site dela e tal, tá? Isso entra aqui também nos canais de consumo, tá? Eu gosto de pensar em um ecossistema que tenha essas duas frentes, tá? Mas para quem está começando, eu indico começar primeiro numa rede de descoberta, tá? E aí você cria uma base de conteúdo e de comunidade para depois dar um próximo passo, tá bom? Então, não tenta abraçar o mundo. Se você tiver que escolher, a minha sugestão é que você vá para um canal de descoberta, para que você consiga chegar em mais pessoas, para que você consiga se conectar com mais pessoas e depois criar um canal onde elas podem consumir mais fundo o que você está querendo colocar ali. Isso serve para marca também, tá, gente? Estou falando aqui com uma pegada, né? Um texto, né? Uma narrativa mais de conteúdo, mas eu estou falando de marca também. Então a marca exatamente pode fazer a mesma coisa, tá bom? E aí vem aquela pergunta, né? Tipo, mas redes sociais funcionam mesmo, né? E eu tenho que falar que sim. Tem muita gente aí para comprovar esse fato de que redes sociais funcionam e não é à toa que tem tanta gente olhando para a importância de criar conteúdo, inclusive marcas, né? Marcas deixando de transformar, né? Deixando de usar a rede social como um catálogo e começando a usar como uma ferramenta de conteúdo, tá? E quando eu penso no ecossistema de comunicação, eu penso numa árvore frutífera, tá? Isso aqui é um conceito que a gente chama de low hanging fruit, então basicamente a fruta mais baixa, ele chama numa tradução livre, tá? Mas essa árvore, imagina uma árvore frutífera, tá? Ela tem 3 níveis, tá? Então ela tem o topo da árvore, ela tem o meio da árvore e ela tem, obviamente, a parte mais baixa da árvore, tá? Então uma árvore, ela é quebrada, vamos quebrar ela nessas três faixas. Tem fruta em todos esses níveis nessa árvore frutífera, né? Mas por motivos extremamente óbvios, tá? É muito mais fácil você pegar as frutas que estão ali embaixo. E quando a gente olha para essas frutas que estão ali embaixo,
Imagina que essas redes sociais, elas representam exatamente esse pedaço. Então já são as pessoas que já estão próximas de você, né? Elas já estão ali no seu ecossistema de comunicação. Então é muito mais fácil você chegar nelas e, pra mim, né, elas são onde você deve focar no início. Então você precisa olhar para esse pedaço aqui da árvore e olhar para essas frutas com bastante atenção e aí só depois começar a pensar em outras coisas, tá? Então muita gente às vezes tenta buscar, né, aquelas frutas que estão lá em cima, né? Mas para buscar aquelas frutas que estão lá em cima, você precisa de ferramenta, né? Então, se você for pensar num caso, num ecossistema de comunicação, você provavelmente vai precisar investir para isso, né? E quanto mais alto é mais difícil de pegar, logo você vai precisar investir cada vez mais. Investir, eu falo aqui tanto em pagar, né, mídia para você chegar nessas pessoas, porque elas não estão próximas de você, mas também investir tempo para construir uma relação com elas e tudo mais. Então, a minha recomendação é sempre: começa pela parte mais baixa dessa árvore, né? Dê uma atenção para esses frutos que estão mais próximos da sua mão, né? Para depois você olhar para os próximos passos, né? Que aí, se a gente quebra nesses 3 níveis, no intermediário são pessoas que se interessam pelo assunto, né? Mas que talvez não tenham uma definição de marca, uma definição muito clara de como resolver esse problema. E o mais alto é gente que já está consciente disso tudo, mas já é cliente de outras marcas. Então, é mais difícil você trazer essa pessoa para a sua marca, tá bom? Tá bom, então se a gente tem que, ou a gente deveria, nesse caso aqui, falar com as pessoas que estão mais próximas, né, que são os nossos clientes e nossos seguidores, qual é a melhor hora para comunicar? É uma outra pergunta que acontece com bastante frequência, né? E eu quero trazer esse pensamento aqui para vocês. Bom, eu gosto de pensar que cada um de nós tem um hábito de consumo diferente e uma rotina diária diferente. Então a gente usar como base o que falam que é melhor nem sempre é 100% de verdade, tá bom? É claro que tem uma tendência de que as pessoas estejam mais tranquilas em alguns horários, e normalmente esses horários elas estão mais dispostas a consumirem redes. E aí vem o que falam por aí, né? Vamos imaginar aqui uma rotina diária, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas do Brasil tem uma rotina padrão de trabalho, né? Então elas trabalham em um horário comercial e descansam à noite, tá bom? Daí que surge a ideia do horário nobre, que inclusive é um termo que é muito usado na televisão, né? Então lá no passado o que acontecia é que praticamente todo mundo tinha essa rotina e essa era a hora que a família se reunia em frente à televisão, nesse caso, para assistir o programa, né? Então era aquele momento da família, todo mundo junto e tudo mais. Então existe uma característica natural que realmente as pessoas à noite estejam, né, mais livres para consumir esse tipo de coisa. Mas a gente tem que pensar, né, que o horário nobre ele surge muito com base na televisão, que é uma coisa que está lá fixa em um lugar dentro da casa, né, para você consumir. E a gente vive hoje num mundo extremamente conectado. Então a gente tem a possibilidade, né, de consumir conteúdo, consumir o que a gente gosta, se conectar com as pessoas e automaticamente receber mensagens de marca durante toda a nossa jornada, né? A gente tem um celular e a gente consegue fazer isso durante toda essa jornada, tá? Então eu quero fazer um exercício aqui com você, tá? Eu quero que a gente pense em rotinas de pessoas com características diferentes. E aqui, obviamente, a gente está fazendo uma rotina hipotética, mas com alguma base. Então, a primeira rotina que eu quero olhar aqui, né, é de uma mãe, e eu estou colocando uma mãe de uma criança pequena. Tá? Então, eu estou imaginando que ela está em casa, né, ela está, sei lá, de licença maternidade, tá bom? Vou colocar desse jeito, em casa, tá? Qual é o horário que essa mãe está disponível, por exemplo, para estar dentro das redes sociais, etc. Vou imaginar que é no horário do cochilo do bebê. E o cochilo do bebê é às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 4 da tarde.
Eu não manjo de bebê, tá? Mas eu tô supondo aqui alguns horários de cochilo do bebê, tá? E aí nos outros horários, ou ela tá dedicada, né, ao bebê, ou ela tá, sei lá, fazendo alguma coisa para ele. À noite, ela tá em família, né? Então ela talvez não esteja tão dedicada aqui. Mas às 2 horas da manhã, ela tem uma mamada, ela tem que dar uma mamada para um horário de mamada pro filho pequeno. E então talvez ela esteja aqui, ela fala, puta, nesse momento, é um momento que ela tá sozinha, ela tá tranquila com ele, e ela tá olhando as redes sociais. Então ela tá mais ou menos ali. Então vamos imaginar que o pontinho preto é onde ela tá full, tranquila. Eu sei que a vida de mãe não existe essa possibilidade, então eu tô aqui colocando uma suposição. E o cinzinha é quando ela tá mais ou menos tranquila, tá bom? Quando a gente vai para uma vida de um atleta, vamos imaginar que esse atleta, ele acorda super cedo e ele está consumindo, por exemplo, notícias, né, e etc, às 4 da manhã, que é a hora que ele está tomando café. Ele está tomando um café tranquilo, consumindo notícias, e aí depois ele vai treinar. Ele vai treinar, imagina que é um triatleta, que ele vai treinar às 5 da manhã e ele fica treinando, ele pausa para almoço, mas no almoço ele está com a equipe, então ele está ali sempre trocando ideia com todo mundo e não está no dia a dia, não está conectado. E aí ele volta às 6 da tarde para casa e ele dá uma checada em todas as notícias, volta a se conectar e etc. E ele é um cara que, ele acorda, né, às 4 da manhã, então a gente tem que imaginar que talvez 8 horas ele esteja dormindo já, né? E aí no almoço, né, mesmo ele estando ali com a equipe, ele pode estar mais ou menos, ele pode dar aquela checadinha rápida, tá? Vou imaginar um perfil de alguém aqui que trabalha, eu peguei aqui um cara que trabalha no marketing numa estrutura tradicional, né? Então trabalha das 8 às 6. É mentira que um marketeiro trabalha mais, assim como várias outras áreas, mas vamos imaginar aqui um cenário bonito, hipotético e real. Então ele está de manhã, né, enquanto ele está indo para o trabalho, então ele está de olho nisso, tomando café, no transporte, ou quando estiver no trabalho, etc. O marqueteiro é meio louco, ele está sempre conectado, então ele ficou bastante tempo. E depois a noite toda. Então depois das 6 ele fica aí até as 10 horas conectado, né? Mas ele também, na hora do almoço, ele dá aquela olhadinha rápida. Por mais que ele vai almoçar com a galera do trabalho, ele dá aquela olhadinha rápida e ele também pode ser impactado nesse momento. Agora eu vou imaginar que uma mulher empreendedora, ela é sócia de um restaurante, tá bom? Vou imaginar aqui um restaurante. Então ela consegue estar full time ali, ela consegue estar dedicada a isso, às 10 horas da manhã, que é um pouco antes de abrir pro almoço, e aí depois que ela fecha para o almoço, ela também consegue um tempo à tarde, já que às 6 da tarde, ali mais ou menos, ela começa já a preparar o restaurante, né, todos os detalhes do restaurante, para abrir pro jantar, tá? E aí ela chega em casa, ela trabalha até super tarde por causa disso, né? Fica lá até as 11, 11h30 para fechar o restaurante, fechar o caixa, etc. Ela chega em casa, dá aquela olhadinha, ela já está cansada, mas ela dá aquela olhadinha e aí ela vai dormir. Então aqui a gente vê que existem rotinas muito diferentes. Então cada um tem o seu prime time diferente, né? O seu horário nobre. Cada um tem de uma forma diferente. Então vale muito refletir sobre isso e pensar se você quer se conectar com o seu público de verdade ou se você quer ter aprovação em número de likes e outras métricas de engajamento. Porque, de fato, se você for querer trabalhar em métricas de engajamento, você tem que ver quando as pessoas estão nas redes e a tendência é que elas estejam ali naquele horário tradicional da noite, né? Mas não necessariamente o seu público está lá, você está se comunicando com eles, tá? Então eu gosto muito de pensar em qual será o horário nobre do meu público, né? Então, eu tento sempre fazer esse paralelo. Pensa até mesmo em você, assim, eu tenho um consumo alto de manhã, só que a minha manhã, eu tô 4 horas na frente do Brasil. Então, a minha manhã é diferente. Então, se uma marca do Brasil quer falar comigo, eu olho na madrugada do Brasil. Então eu tenho um perfil diferente, né? Então se você, por exemplo, é uma marca que quer falar com brasileiros no exterior, existe um outro perfil horário, né? Então é importante a gente pensar nisso, tá bom? E para finalizar esse módulo, eu quero falar contigo sobre um conceito, que é um conceito mais novo. Ele foi tirado de um livro que se chama O Novo Poder, tá? Esse é um livro que eu super indico.
Eu vou deixar o link na descrição aqui desse módulo. E ele é basicamente um livro que ele traz vários estudos sobre a disseminação de ideias e criação de comunidades e de engajamento, tá? Então, basicamente, somando todas as pesquisas que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que as ideias que se espalham com mais facilidade, elas têm 3 características principais, tá? Elas são acionáveis, elas são conectadas e elas são extensíveis, tá? O que é isso? Ser acionável significa te levar a fazer alguma coisa. Então ela tem uma chamada para que você haja, né? A famosa chamada para ação. Então ela te provoca a ir além de admirar ou de consumir, tá? Então essas ideias acionáveis, elas vão também muito além de tentar ganhar curtidas, tá? Que quando a gente fala de chamada para ação, às vezes a gente imagina de curta aqui, comenta aqui, etc. Então não é exatamente isso. Ela tenta provocar de fato, né, nesse caso aqui, é uma ideia que te provoca a uma ação. Então ela começa por esse compartilhamento, mas com frequência ela rompe essa barreira. Ela consegue romper essa barreira só de compartilhar, tá bom? Conectada quer dizer que essa ideia ela provoca uma conexão entre pessoas semelhantes. Então ela faz a gente se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos valores, tá? E esse é o fator que aproxima e que faz a gente se sentir parte de uma comunidade maior. Então, isso dá muito mais impulso para que uma ideia seja disseminada, tá? Então, quando eu tenho uma ideia e eu estou mais tranquilo, né, que existe uma comunidade que valida essa ideia, eu tenho um pouco mais força de colocá-la para frente, tá? Tenho mais impulso para isso. E aí esse ponto ele reforça de novo a ideia de segmentação, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo módulo. E o último ponto é que a ideia seja extensível. Então isso quer dizer que ela se permite ser customizada e moldada para se encaixar em outras realidades. Então ela tem uma base comum, ela tem uma base forte, mas ela deixa que ramificações apareçam, né, em diferentes frentes. Vou dar um exemplo disso, e isso é bastante visto mais numa questão ideológica, mas isso também é possível ser aplicado em algumas ideias de marca, de empresa, tá? Mas um exemplo disso é o Black Lives Matter, né? Então é aquele movimento que ele era acionável, então ele te provocava a fazer alguma coisa. Então ele começou com vamos compartilhar alguma coisa nas redes sociais, vamos compartilhar uma tela preta e etc, etc. E ele conseguiu romper com esse compartilhamento e tomou proporções maiores. Ele também criou uma conexão entre muitas pessoas com valores semelhantes. Então elas se sentiram parte de algo muito maior, tá? Que aí vem nesse segundo ponto de conectada. E ela também era muito flexível. Então cada país, cada região pôde adaptar essa ideia do Black Lives Matter à realidade dela. Então sempre tem um pilar, ela sempre tinha um pilar, né, que era a luta pela desigualdade racial, mas cada lugar trouxe uma realidade diferente, tá? E aí esse livro mesmo, eles trazem um pensamento que eu acho bastante interessante e que eu queria compartilhar aqui com você, que é: o futuro será daqueles que espalharem, né, suas ideias melhor, mais rápido e por mais tempo. Então ele traz um pensamento de velocidade na ação, mas de continuidade na mensagem, e não é só sobre espalhar mensagem, né? É agir com velocidade, mas, importante, consistência, tá bom? Então você cria, dessa forma, a conexão com as pessoas e constrói uma comunidade, né, que é o que a gente vai falar no próximo módulo, tá bom? E agora então é hora do quê? De mão na massa. Lembra aquele quadrante que eu mostrei para vocês, né, do Prime Time, né? Eu quero muito que você pense sobre o seu negócio, tá? Pense quem é o público que possivelmente consome o seu negócio. Se você já tem esse público, pense na persona, né? Comece a analisar realmente quem é essa pessoa. E
tem esse modelinho aqui, que eu deixei também aqui disponível para você fazer o download, e eu quero que você pense em como ele se comporta e que você pegue outros 4 perfis aleatórios de pessoas e você também vê como elas se comportam. Então, esse mesmo exercício que eu fiz aqui, né, com uma mãe, um atleta, um profissional CLT tradicional e uma sócia de um restaurante, pega o perfil da sua pessoa e pega outros 4 perfis aleatórios e faz esse mesmo desafio. Porque você vai entender que existe uma diferença, que as pessoas agem de maneira diferente, e aí você tem que encontrar realmente essa forma do seu público. Dicas aqui para avaliar, né, que eu coloquei até aqui no modelo. Olhem para horário de sono, atividades que eles repetem diariamente. Então, sei lá, vai todos os dias na academia, né? Então, pensem nessas atividades. Os momentos que eles pausam, seja para tomar um café, para relaxar, para almoçar, etc. Então, pensem um pouco nisso e olhem também até para o de vocês. Acho que vale aqui uma dessas pessoas ser a sua realidade. Então faz uma da sua persona, uma sua, e aí vão sobrar 3 que você escolhe pessoas aleatórias ou perfis aleatórios para praticar. Tá bom? É isso. E aí, próximo módulo, a gente vai falar sobre conexão com o público.